Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da nossa Escola Bíblica à Distância ou Estudo Bíblico à Distância, nossa EBAD, da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, estou aqui para mais uma aula do nosso estudo bíblico na segunda carta de Paulo a Timóteo. Estamos dando o nome de Coragem para Viver, porque o apóstolo Paulo ele está encorajando o seu jovem aprendiz, o seu jovem companheiro de trabalho, pastor junto com ele, para que exerça a sua atividade, para que viva, para que possa viver de uma maneira equilibrada num tempo tão difícil como era aquele em que o apóstolo Paulo vivia, em que os primeiros cristãos viveram. E nós vamos continuar o nosso estudo de hoje, colocando aí mais um capítulo, mais uma unidade, a quarta aula de nosso pequeno curso sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo e do seu companheiro Timóteo. Vamos lá? Vamos colocar aqui a nossa aula de hoje. Está aqui, então, o nosso modelinho que temos acompanhado. Não sei se você já reparou, a gente sempre coloca uma imagem de um esporte radical. Tem que ser muito corajoso para pular dessa pedra aí, né? Mas a coragem não é somente isso, mas essa é uma boa metáfora de você aprender a dar esse salto de qualidade na vida, de fé, confiando no poder da graça de Deus sobre sua vida. Vamos então à nossa apresentação de hoje. Hoje a nossa aula vai ter o nome de Coragem para Fazer a Diferença. Nós vivemos num mundo em que somos interpelados o tempo todo sobre muitas exigências. E o nosso estudo, então, vai apontar como que a gente pode exercer a nossa influência, fazer a diferença nesse mundo em que nós vivemos. Não ser mais um como os demais, mas ser o diferente, a gente fazer diferente. Lembro-me de um carnavalesco no Rio de Janeiro, quando falaram da sua escola de samba, se era a melhor ou a pior das escolas do primeiro grupo. Aí ele disse: não é melhor nem pior, ela é apenas diferente. Então, meu irmão, não queira se sentir melhor ou pior. Seja a diferença, seja o diferente, faça diferente do que as pessoas estão fazendo no mundo de um modo geral. O nosso texto de hoje vai estar em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 13. Nós temos uma apostila que está disponibilizada no nosso blog. Você pode baixar para acompanhar o estudo, fazer a sua leitura, junto com a leitura da sua Bíblia. É claro que para você estudar a Bíblia conosco, basta ter a Bíblia, basta ter esse tempo com a gente, e vai ser uma oportunidade boa da gente crescer juntos aqui. Então, vamos adentrar agora na parte do conteúdo da nossa disciplina. Eu gostaria de lembrar um versículo que nos servirá de motivação para este momento. Lembrem-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Paulo está dizendo daquela época, não é de hoje. Está difícil hoje? Parece que o mundo vai acabar, não é mesmo? Parece que nós estamos enfrentando uma sucessão de tantos problemas, tantas coisas tão sérias, que a gente pensa que nós chegamos no fundo do poço, que não tem como piorar, e daqui a pouco vem mais notícia pior. Olha, gente, eu estou bastante assustado com a onda de acontecimentos, né, no nosso país, no mundo em que nós vivemos, atravessado por tantas guerras, tantos conflitos, tanto jogo de interesse. O nosso país vendo aí o aumento da miséria, o aumento da fome, e pessoas desempregadas, chefes de família que não conseguem atender às necessidades da sua casa, dos seus filhos. Isso tudo é muito assustador. Mas, meus amados irmãos, esse não é um problema novo. O apóstolo Paulo já falava
de que os tempos difíceis, eles vêm. E nós estamos passando por tempos difíceis também. Como é que a gente passa por tempos difíceis? Você sabe como fazer isso? Olha, eu não sei como fazer, então eu vou procurar na Bíblia e convido você a fazer isso junto comigo. Como é que a gente faz para passar por tempos difíceis? Como que a gente enfrenta estes tempos tão difíceis? Vamos entender aí as lições do apóstolo Paulo para o seu jovem Timóteo a lidar com os tempos difíceis. Uma das coisas que precisamos ressaltar aqui é que a vida humana ela é marcada por muitos conflitos, muitas situações de tensão. Aliás, a gente sabe aí, não é? A ciência da psicologia, a psicanálise ensinam para nós que nós, como pessoas, somos marcados pelo conflito. Há uma tensão inerente à nossa própria constituição como pessoas. Mas, meus queridos, minhas queridas, o apóstolo Paulo quer mostrar para o seu jovem aprendiz que quanto mais a gente enfrentar esses conflitos sem Deus, nós acabamos ficando sujeitos a toda sorte de falhas. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, o jovem sem Deus, todas as pessoas que optaram por uma vida em que Deus esteja colocado do lado de fora dela, elas estão sujeitas a todas as possibilidades de falhas humanas. Ele já havia dito isso em outra carta, já está na carta aos Romanos, ele vai dizer assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, são caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Olha, eu não estou xingando ninguém, só estou lendo a Bíblia, tá bom, gente? Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Romanos capítulo 1, versos de 29 a 31. Isso é toda pessoa que resolve orientar a sua vida para longe da vontade de Deus. Aquela pessoa que resolve viver a sua vida longe da presença de Deus. Aquela pessoa que acha que pode dar conta de si mesmo do jeito que acha que é certo. Então, vai fazer aí toda sorte de ações que vão resultar sempre em falhas, em atitudes equivocadas. Isso é a palavra de Deus alerta, o apóstolo Paulo já está alertando isso aqui. Então, meus irmãos, é bom a gente lembrar que essas manifestações elas sempre tenderão a se agravar à medida que a gente se aproxima da segunda vinda de Jesus. Então, ele vai lembrar isso, né, de que não devemos esperar uma melhora, né, uma apaziguação, mas nós devemos lutar por ela. O fato da gente saber que Jesus vai voltar e que vai nos livrar de todas essas dores, isso não tira de nós a responsabilidade de providenciarmos um meio de superarmos isso, de sermos os instrumentos de Deus para uma vida pacífica, para uma vida harmoniosa. Então, meus irmãos, Paulo, embora saliente que a proximidade dos últimos dias, da volta de Jesus, do fim dos tempos, esse quadro tende a se agravar, isso não nos tira da responsabilidade de fazer o certo. Vamos fazer isso, como, por exemplo, um escritor sobre a questão ecológica, né? Falando de um grupo de empresários cristãos norte-americanos, dizendo: Jesus vai vir mesmo, o mundo vai acabar, então antes que acabe, deixa eu tirar o meu primeiro, aí vai exterminando tudo, vai destruindo a natureza. Não, nós temos que trabalhar como cristãos para a justiça, para a dignidade humana, enquanto estamos aqui. Esse é o nosso testemunho,
Essa é a maneira de exercermos influência no mundo. O apóstolo Paulo diz isso, mas não quer dizer que a gente tenha que imaginar assim, então, já que vai acabar mesmo, deixa estar como está para ver como é que fica. Ele diz: lembrem-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Ou seja, o que a gente pode depender daqui, o tempo difícil ele vem, ele virá. Não tem como a gente evitar. O que a gente tem que aprender a fazer é como ajudar as pessoas a passarem por esses tempos difíceis. Ainda mais aproximando-se aí do fim, e cada vez mais a gente percebe que o mundo está caminhando para um desfecho trágico, né? Que não nós estamos vendo. Isso não é desculpa para a gente cruzar os braços e assistir o barco a vir a pique, né? Temos que agir como se fôssemos tripulantes desta mesma embarcação que está indo a pique. Não como para cruzarmos os braços, mas para lutarmos para que esse fim, pelo menos, não seja trágico para tantas pessoas, para que nós possamos, ao menos, resgatar para a dignidade, para a salvação, alguns. Nós temos esse dever. E é o que o apóstolo Paulo lembra, né? É, e aí, então, nessa carta, ele começa a descrever para Timóteo uma série de atitudes que as pessoas vão praticar nesses tempos difíceis, né? Que a gente pode lidar com elas e pode ajudar a superar, ou pelo menos evitar repetir as mesmas práticas. Então, Paulo faz uma referência a uma série de atos negativos, atos pecaminosos, atos que não deveriam fazer parte da vida cristã e, salvos por Jesus, não deveriam compactuar com essas atitudes. E é interessante que essa lista que Paulo apresenta lembra muito bem uma lista que surgirá mais ou menos por volta do século IV, século V, que é a lista dos pecados capitais, que os cristãos, Evrágio do Ponto, que é um dos principais pensadores dessa lista, vai alistar ali quais são os pecados capitais, as coisas mais graves que as pessoas costumam praticar e que leva realmente a um fracasso do nosso senso de humanidade. Veja aqui a lista dos pecados capitais. Quais são eles? Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Esses são os pecados que destroem a dignidade humana. Você imagina, preguiça, né? Coisa mais chata, é tão bom ficar, ainda mais nessas manhãs frias, né? Ficar um pouquinho mais na cama, aquela demorada, preguiçosa na cama, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de gente que não quer trabalhar de jeito nenhum, que quer ganhar dinheiro fácil. Mas a gula, coisa boa é a gente comer, não é verdade? Alguém disse que a gula é o pecado mais gostoso. E a gente vai vendo que essas coisas elas estão muito mais relacionadas à maneira como lidamos com a nossa própria humanidade, com exageros, com descuido, com desprezo, muitas vezes. Agora, vejam se isso não se parece um pouco com o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Compare essa lista dos pecados capitais com o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Não parou por aí, não, continua. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho,
amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Olha, gente, não estamos falando de gente que a gente não conhece, não. Você deve estar olhando aí em volta. Não quero ser o juiz de ninguém, mas você acaba encontrando nos nossos meios evangélicos muitas pessoas que se parecem com essa descrição do apóstolo Paulo. E olha, meus irmãos, ele não está falando de gente de fora da igreja, ele está dizendo que na igreja vai acontecer isso. Que na igreja vai surgir gente com essa característica. Que Timóteo, como um pastor, como alguém que cuida do rebanho, do grupo dos seguidores de Jesus, vai se deparar com gente assim na vida da igreja. Então, não é novidade se nós encontrarmos hoje, porque já naquela época, 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já estava alertando o seu jovem aprendiz a se deparar, a saber lidar com esse tipo de circunstâncias. Esse é o quadro que Paulo diz caracterizar o que nós chamamos de tempos trabalhosos. E isso faz parte do seu ensino escatológico. É assim que ele entende que a gente deve fazer um exercício de discernimento sobre as coisas do fim. Dá trabalho, irmãos, dá muito trabalho lidar com pessoas. Ainda mais com pessoas que desenvolvem esse tipo de atitude. Hostil à graça de Deus, hostil ao Evangelho, hostil àquilo que a palavra de Deus ensina como valores para a nossa vida. E não estranhe, pessoas hostis à graça de Deus e ao Evangelho de Jesus, muitas vezes não estão fora da igreja. E muitas vezes também são líderes, são pastores, são teólogos. Outro dia encontrei um amigo de muito tempo atrás e ele disse: Irene, você ainda está caminhando com esse negócio de cristianismo? Eu disse, meu amigo, eu não tenho outra opção. Eu entreguei minha vida a Jesus um dia. Eu não pedi ela de volta. Eu não fiz uma negociação com Jesus. Então, é muito provável que você encontre aí nas igrejas, na nossa igreja, tomara que não é, meus irmãos? Mas nas igrejas, pessoas que são odiosas, pessoas que não colocam em prática o amor cristão, pessoas preconceituosas, pessoas que fazem mal ao evangelho, pessoas intolerantes, pessoas presunçosas, pessoas arrogantes. Nossa, eu não quero falar isso não, tá, gente? Desculpa, eu não estou falando de ninguém aqui não. Se apareceu algum líder, algum pastor com essa imagem aí, por favor, não associe, mas vamos tentar fazer da nossa vida, vamos cuidar da gente, vamos cuidar da gente, né? A gente ser o melhor que a gente pode. É interessante que Paulo se dedica a falar isso porque ele está preocupado não com uma vida espiritual poderosa, mas ele está preocupado com a condição de caráter das pessoas. Pessoas que seguem a Cristo e que continuam sendo arrogantes, presunçosas, intolerantes, odiosas, que não aprendem a colocar em prática os valores do reino de Deus, que não são justas, que não são pacientes, essas pessoas têm um grave problema de caráter. Isso é um indicativo de uma falha de caráter. E o nosso Deus é o Senhor consertador de caráter, né? E a gente torce para que essas pessoas consigam, ainda em tempo, para que o evangelho progrida, consigam corrigir esta falha de caráter perante Deus. Eu creio que é possível, o Espírito de Deus está trabalhando para isso. Como fazer diferença em meio a um mundo
corrompido como esse? Como fazer diferença se entre aqueles que dão mau exemplo estão cristãos e cristãs dos dias de hoje? Como que a gente faz, meus irmãos? Como é que a gente lida com essa dificuldade tão grande da gente poder dar um bom testemunho e a gente poder falar do amor de Deus para as pessoas? Bom, é essa a preocupação do apóstolo Paulo nesse trecho que nós escolhemos. Então, nós vamos fazer um levantamento aqui e peço que você acompanhe aí também, né? E se você puder depois dar uma olhadinha na sua Bíblia e fazer uma reflexão mais profunda sobre esses aspectos, ele vai falar de algumas coisas que nós precisamos fazer como cristãos e cristãs para fazermos a diferença neste mundo. Primeira coisa que ele diz para Timóteo fazer é: afaste-se de gente com esse tipo de caráter. Não há como você tentar, você não pode corrigir ninguém, não há como a gente corrigir essas pessoas. E nem cabe a gente corrigi-las, até porque se nós fizermos isso, estaremos exercendo o juízo temerário, né? Não sou eu que tenho que julgar essas pessoas, não sou eu que tenho que condená-las, eu tenho que apenas evitá-las. Se elas são pessoas que trazem mau testemunho para o Evangelho, só a minha companhia com elas já é indicativo que eu possa ser da mesma índole. Pense nisso, meus irmãos. Afaste-se dessas pessoas. É um conselho do apóstolo Paulo para um jovem. Gente, olha, não se misture com essa gente que fica dizendo coisas que não cabem no Evangelho, gente que fala coisa que não está afinada com o amor de Deus, que não está afinada com a graça. Se afaste dessas pessoas. Não é para você excluí-las do seu relacionamento, mas evitar as companhias mais próximas. Fique longe dessa gente, diz o apóstolo Paulo. Fique longe dessa gente. Olha, eu estou sendo mais ameno que o apóstolo Paulo, não é mesmo? Estou dizendo, não, você não precisa excluí-las. Mas eles dizem, fica longe, hein? Se afaste dessa gente, se afaste, gente, não se misture com elas. Claro, você não tá, elas não são suas inimigas, essas pessoas não são inimigas. Elas não são problemas nossos, mas é bom evitar a proximidade para se assemelhar a elas. Você não é da mesma natureza, você não é desse mesmo estilo de vida. Se você quer seguir a graça de Deus, o seu papo é outro, o seu nível de relacionamento é outro, suas preocupações são outras. Não há como resistir à influência de pessoas que estão dominadas pelo engano e pela mentalidade que é contrária ao Evangelho. Não se iluda, você não vai conseguir convencê-las. Não adianta bater boca com essa gente. Não adianta discutir com elas. Viva a sua vida. Não tente corrigi-las. A melhor atitude é evitá-las, mas sem deixar de amá-las e também sem deixar de interceder por elas. É isso que precisamos fazer. Você conhece algum pastor que está fomentando ódio, fake news na internet? Ore por ele. Você conhece algum irmão, alguma irmã que está fazendo isso nas redes sociais, difamando o nome de pessoas, demonizando pessoas que não pensam como ela? Ok, se afaste delas, mas não deixe de amá-las, não deixe de interceder por elas. Ok? Não tente corrigi-la. Não tente corrigi-la. Não tem como, você não tem meios de fazer isso. Olha, eu tenho um irmão, ele não é cristão, mas ele todo dia manda cada fake news que eu fico arrepiado. Assim que eu vou fazer com meu irmão. Ele mora muito longe. Então, o que eu faço? Eu dou graças a Deus
pelo menos ele mandar alguma notícia. Aí eu fico quietinho, não discuto com ele e a gente vai vivendo essa vida harmoniosa. É assim que a gente tem que fazer, não pode romper com família. Todo mundo tem, não tem, gente? Alguém na família que anda se envolvendo com compartilhamento de fake news, campanha de ódio na internet. Todo mundo tem na família alguém. Então, não não aprofunde a sua inimizade. Ela não é sua inimiga, essa pessoa, ela é alguém que você pode amar e que você pode interceder por ela. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Já dizia o apóstolo Paulo lá em Coríntios. Não se engane, porque isso vai corromper a sua própria idoneidade. A presença dessas pessoas na sua vida, essa companhia, eles não têm nada a contribuir para você. Agora, você sim tem algo a oferecer, que é o seu amor, que é a sua intercessão. A segunda coisa é afirme suas convicções. O que você crê? O que é que você crê? Você crê no amor. Concorda comigo? Ou será que eu estou errado? Né? Eu creio no amor. Eu creio na justiça. Eu creio na solidariedade. Eu creio na bondade. Eu creio nos bons exemplos. Então, faça isso. Afirme a sua convicção, aquilo que você crê como verdade para a sua vida, aquilo que faz de você uma pessoa digna. Acredite nisso e afirme isso no seu modo de vida. Paulo fala da habilidade de tais pessoas em convencer aqueles que têm uma consciência fraca. Porque essas pessoas que são maus exemplos na vida da igreja, eles não querem gente esclarecida. Gente esclarecida, eles demonizam. Agora, gente fraca, eles estão doidos atrás disso. Eles estão doidos atrás de gente que fica titubeando, que fica vacilando. Será que está certo? Mas será que é isso mesmo? Ah, mas o irmão falou. Será que é verdade? Não, eles estão querendo esse tipo de gente mesmo, fraca na fé. Gente de consciência fraca, que não é informada, que não sabe de nada. Então, vai lá, trabalhe a sua consciência, trabalhe as suas informações por você mesmo, vai verificar, vai investigar se é assim mesmo, mas para você, não para bater boca, não para discutir, para você tirar a limpo, para que você não seja vítima desse tipo de manipulação das consciências fracas. Paulo diz assim: porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Olha, gente, devia ser uma coisa difícil naquela igreja, né? Porque esses falsos mestres, essa gente complicada que não aprendeu direito sobre o evangelho da graça, eles iam nas casas, levavam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Eles sabem que existem muitas pessoas assim na igreja. Gente de anos de evangelho, né? Mas que nunca aprendeu nada essencial na sua jornada cristã. Gente que não aprendeu os fundamentos, os rudimentos da fé. Gente que ainda precisa ser alimentada como um bebezinho. Não é? Isso lá na carta aos Hebreus diz isso, né? Gente, eu estou pasmo aqui porque vocês já deveriam ser mestres na fé pelo tempo de vida cristã que vocês têm e a gente tem que repetir aqueles rudimentos da fé como se vocês tivessem que receber alimento de bebê, de neném, aquela mamadeirinha, né, para poder alimentar vocês. E eles sabem disso, e eles fazem isso com muita habilidade, persistência, e eu acho até que são instrumentos diabólicos, né, para a vida do evangelho, principalmente nesses dias atuais. Cuidado, irmãos, diz a carta aos Hebreus.
para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Aproximar-se dessas pessoas, creia nisso, meu irmão, é afastar-se de Deus. Aproximar-se desse estilo de vida é afastar-se de Deus. Então, volta lá, pega os valores da fé, aqueles valores essenciais da vida cristã, se prenda a eles. E, em terceiro lugar, confie na palavra e no poder de Deus. Confie que Deus está cuidando de você. Confie que esses inimigos do Evangelho serão vencidos, não por você, não pela estrutura, mas o próprio Deus vai trabalhar para que todo esse emaranhado de intrigas, essas conspirações, possam ser desbaratadas pelo poder do Espírito de Deus. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio que essa maquinação do erro, essa onda de maldade, de perversidade, de negação do óbvio, né? Está aí para todo mundo ver a quantidade de gente que está sofrendo, como que a vida do mundo está sendo conduzida para um abismo. Mas eu creio na intervenção de Deus, eu confio pela palavra de Deus, que Deus há de ter uma resposta para este tempo. Eu creio nisso. Eu creio que o Espírito de Deus está agindo. Eu creio que o Senhor já está incomodando. Um novo tempo de esperança está vindo. E eu creio que nós vamos ver a graça de Deus prevalecer na vida da igreja, na vida das pessoas, o testemunho dos irmãos prevalecendo, daqueles irmãos sérios, daqueles irmãos que fazem o melhor. Por isso, meus irmãos, que eu me empenho a continuar na minha consciência a fazer aquilo que o Evangelho me ensina. Lá em Êxodo, tem essa afirmação, né, de que Moisés enfrentou problemas. Gente, Êxodo foi mais ou menos aí uns 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Você imagina que coisa? Não negocie sua fé, diz o apóstolo Paulo. Não abra mão do que você crê, digo eu aqui. Paulo se refere a Jane e Jambres, que eram sacerdotes de Faraó, que resistiram a Moisés, realizando os mesmos sinais. Querem ver essa história? Eles tinham um negócio de fazer sinais e prodígios, fazer milagre. E Janes e Jambres faziam os mesmos milagres que Moisés, para infernizar. Não imagina? Então o camarada vem aí, a pessoa vem dizendo que é poderosa, que tem poder de oração, que faz milagre, que faz sinais e prodígios. Se esse carisma da pessoa não é acompanhada do caráter, isso não é de Deus. Porque estes sinais qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, meu irmão e minha irmã. Não acredite nos milagreiros, nesses que fazem coisas para poder encher os seus olhos, como se fossem Janes e Jambres. Esse episódio está narrado em Êxodo, capítulo 7, versos 10 a 12. Dá uma olhadinha lá e você vai ver o que é. Assim diz Paulo a Timóteo: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Isso eu creio mesmo. É o apóstolo Paulo, usado por Deus para dizer isso a Timóteo. Não se preocupa não, Timóteo, isso aí vai acabar, não é? Eles mesmos vão tropeçar no seu próprio erro, nas suas próprias, no rastro dos seus próprios atos. Acredite nisso, não duvide disso. Esse é o caminho de quem se envereda
pela trilha do erro, do equívoco, do engano. Vai ser vítima do seu próprio erro, do seu próprio equívoco e do seu próprio engano. Ok? Não estou ameaçando nada a ninguém, não, tá, gente? Eu estou, inclusive, muito calmo hoje, né? Mas a gente precisa prestar mais atenção nesse fato de que a maldade humana, ela recai sobre aqueles que as cometem. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos, para que vocês não repitam esses mesmos erros. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que vocês já tenham sido reprovados. Paulo tinha uma maneira muito dura de falar sobre conduta cristã. Até porque ele diz mesmo, olha, eu abri mão de tudo. Eu abri mão de trabalho, eu abri mão de emprego, eu abri mão até de relacionamento, para poder dedicar a minha vida inteira ao reino de Deus. Quando ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Onde está mesmo? Eu espero que você coloque aí nos comentários. Onde é que está esse versículo? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Para a gente concluir essa palavra, irmãos, eu queria deixar a seguinte reflexão. Nós podemos, eu e você, viu, meus irmãos? Nossa igreja, tão pequenininha, pode ser a diferença que o mundo tanto anseia. Nós podemos ser essa diferença. Lá no meu trabalho, lá no seu escritório, meu irmão, lá na sua escola, aí na sua família, você pode ser a diferença que as pessoas querem ver. Deus sabe de nossas potencialidades. Deus sabe das nossas fragilidades também, nossas carências. Por isso, Ele está sempre pronto a nos dar força e coragem, a nos encorajar a fazer a sua vontade e a sermos as suas testemunhas, exercermos influência no mundo. Para a gente encerrar essa palavra, quero deixar um versículo para você, um trechinho do versículo 19. O Senhor conhece quem lhe pertence. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Pode ter certeza que Deus está observando sua vida, Ele sabe quem você é, e Ele te ama do jeito que você é, e Ele quer te usar do jeito que você é. Ele quer fazer de você um instrumento dele, e Ele quer moldar a sua vida segundo a vontade dele. Então, deixe o Senhor fazer a obra na sua vida, entregue sua vida inteira ao Senhor. Amém? Bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos fazer o seguinte: vamos ter uma palavra de oração. Quero orar com você, quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu domingo, quero orar pela sua família. Quero orar também pela nossa igreja, né? A Igreja Batista da Orla Oceânica. Quero orar pelo nosso ministério, pela nossa caminhada. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ser os seus instrumentos nesse tempo, para esse tempo. Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, pela tua palavra apresentada aos nossos corações. Nesta hora, Deus, queremos pedir que o Senhor venha completá-la na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazermos a diferença no lugar onde nós encontramos. Que a nossa vida como cristãos e cristãs possa ser o grande diferencial na nossa casa, junto com os nossos familiares, as pessoas que amamos,
no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, na rua, no mercado, na fila do banco, onde as pessoas nos observarem, que elas vejam que nós podemos ser um exemplo, ser um testemunho vivo de que uma vida diferente é possível. Ó Senhor, cuida da gente, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, nesses dias. Tenha a misericórdia daqueles irmãos e irmãs, por causa de alguma situação mais favorável para eles, abriram mão do testemunho do Evangelho da Graça e se corromperam com ilusões que lhes conduzem a uma prática de ódio, de preconceito, de intolerância. Senhor, que o teu Espírito Santo, que age entre nós, possa fazer uma obra regeneradora da tua igreja e restaurar, Senhor, totalmente a ação do teu Espírito entre nós. Nós te oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos chegando assim ao final da nossa aula de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui e fazer um convite para você. Nós continuamos nos reunindo na Rua Roma 103, todos os domingos às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Nós estaremos logo mais ali com mais um estudo bíblico na série de mensagens sobre a construção da felicidade, os construtores de felicidade. O que Jesus nos apresenta sobre os elementos que nos ajudam a ter uma vida abundante, uma vida plena. Vem com a gente, vem ouvir a mensagem conosco. Aproveite para se inscrever no nosso canal, para curtir essa transmissão, assistir outras lives, outras transmissões que já foram feitas nos nossos estudos bíblicos, nas nossas séries de mensagens, e compartilhe com seus amigos e seus familiares. Muito obrigado, até a próxima aula.